O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos acompanhando ao longo desse tempo da Páscoa até este domingo. Os domingos anteriores, quem vem acompanhando a liturgia, que presta atenção nas palavras da Sagrada Escritura, que tem ouvido com atenção aquilo que a liturgia tem apresentado, a gente vem percebendo, não é, as leituras dos Atos dos Apóstolos. Na primeira leitura, sempre o Ato dos Apóstolos, que vai narrar todos os episódios que vieram depois da ressurreição de Cristo. As aparições, Jesus se manifestando aos discípulos, realizando alguns sinais no meio deles ainda, mas para mostrar aos discípulos a realidade da ressurreição. A ressurreição não é uma ideia, a ressurreição é um fato concreto, é verdadeiro, pelo qual os discípulos começaram a sofrer perseguições. Por causa desta verdade anunciada, eles sofreram perseguições, foram presos, torturados. E o Ato dos Apóstolos vai continuar a narrar esses acontecimentos que acontecem por causa da ressurreição de Cristo. E nós ouvimos em domingos anteriores em que Pedro vai dizer: nós vimos, nós anunciamos, aqueles que vós matastes, Deus ressuscitou. A coragem dos apóstolos em anunciar a ressurreição de Jesus. Mesmo correndo riscos, ali está um grande testemunho que os apóstolos deram de Jesus Cristo. A primeira leitura que ouvimos hoje não está fora do contexto, mas ele está na sequência dos fatos. Notem que ainda acontecem tribulações. Os apóstolos, a igreja primitiva, ainda passavam por perseguições. E Paulo vai dizer uma palavra, onde ele e Barnabé estão anunciando, ele vai dizer uma palavra, que é uma palavra muito forte para nós, dá na primeira leitura. Paulo vai dizer assim, encorajando os discípulos, e disse assim: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. A palavra de Paulo é esta. Olha como ele encoraja os primeiros cristãos, como ele encoraja os seus irmãos na fé. Ele vai dizer: é necessário que nós tenhamos muitos sofrimentos para entrarmos na vida eterna, no reino dos céus. Por isso, Paulo está dizendo aos discípulos, aos primeiros cristãos, também diz a nós:
mesmo diante das tribulações por causa da fé, mesmo diante dos obstáculos que enfrentamos por causa da fé, Paulo vai nos encorajar para não desanimar, porque ele diz: porque é necessário sofrermos para entrarmos no reino dos céus. Por que Paulo fala isso? Porque foi através do sofrimento de Cristo na cruz, foi através da paixão, morte de Cristo na cruz, do sofrimento de Cristo, que Ele abriu para nós as portas do reino dos céus. Foi mediante sacrifícios, foi mediante sofrimento que Ele passou para que nós tivéssemos a vida eterna. Por isso, Paulo vai encorajar, por isso não desanime. E Paulo vai falar em outros momentos, outras palavras que vão complementar esta. Quando ele vai dizer: quem com Cristo sofre, com Cristo morre, com Cristo ressuscita. Buscai as coisas do alto. Então Paulo vai encorajando. São palavras que encorajam os discípulos a permanecerem firmes naquela fé que eles testemunhavam com a palavra e a vida. Se no primeiro momento, na primeira leitura, nós temos esse movimento de, através também do nosso sofrimento, ser um caminho para entrar no reino dos céus, a segunda leitura nos apresenta um movimento contrário. Não sei se vocês perceberam. Aparece um movimento contrário na segunda leitura, porque veja que na visão de João, que é o texto da segunda leitura, do Apocalipse, ele vai falar, falando de Jerusalém, da cidade de Deus, ele vai dizer: esta é a morada de Deus entre os homens. Deus vai morar no meio deles. Eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles. Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais, e não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque passou o que havia antes. Esse trecho da segunda leitura, tirada do Apocalipse, vai dizer: Deus fez morada no meio de nós. O que é que São João vai falar lá no Evangelho? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. João está vendo nesta visão, nesse texto do Apocalipse que ele está apresentando para os cristãos, ele está dizendo: Deus veio morar no meio de nós. Deus veio ao nosso encontro. Deus desceu até nós. Ele veio para enxugar as nossas lágrimas. É uma palavra que também ali nós encontramos na segunda leitura, que é Deus que vem. É Deus que vem ao nosso encontro. Então nós temos dois movimentos, percebe? A primeira leitura falando que através dos sofrimentos nós adentramos no reino dos céus. Enquanto que a segunda leitura vai dizer que Deus desceu até nós. E veio para quê? Em nosso socorro, para nos salvar. Esse encontro do desejo humano de chegar a Deus e o encontro com o desejo de Deus de chegar até nós. Aqui acontece um elemento comum, que é aquele elemento que une esses dois movimentos. O movimento nosso de querer chegar no reino dos céus e o movimento de Deus de descer até nós.
há um elemento comum. E este elemento comum aparece lá no Evangelho de hoje. Jesus fala: dou-vos um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Isto é, o amor é que nos move a buscar Deus. Por que eu busco a Deus? Se eu não amo a Deus, eu não vou procurar Deus. Se eu não amo a Deus, se Deus não é importante para mim, eu não vou procurar Deus. Mas se eu amo Deus de verdade, e se Deus é importante para mim de verdade, e o meu amor por Ele é incondicional, eu farei de tudo para chegar nele. Entende? Ao mesmo tempo que nós encontramos também numa das cartas de São João, em que ele vai dizer: Deus amou tanto o mundo que nos enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. O que é a vida eterna? Adentrada no reino de Deus, no reino dos céus. A liturgia, ela se completa, irmãos, percebe? A liturgia não é solta, ela tem um contexto próprio. E, portanto, neste final da semana, a liturgia nos apresenta isso. Por amor a Deus, por amor a Cristo, eu enfrento os meus sofrimentos, na esperança daquilo que Deus, que desceu ao meu encontro para me resgatar, me trouxe, que é a vida nova, a vida depois da ressurreição, a vida na glória eterna. Compreenderam o contexto da liturgia? É muito claro, né, para nós. E vocês celebrando aqui próximos dias, aí, dia 22, a padroeira Santa Rita, vocês conhecem muito bem a história de Santa Rita, até mais do que eu. Mas vocês sabem, quem olha e conhece a história de Santa Rita, o que resume a vida de Santa Rita? Amor. Foi tanto amor a Deus, foi tanto amor à família, aos filhos, aos próximos. Foi movida por amor esta mulher. E por isso que ela aconteceu aquilo que a primeira leitura falou. Lembra a primeira leitura, né? É preciso que tenhamos muitos sofrimentos para entrar na vida eterna. Santa Rita sofreu ou não? Foi pouco? Não. Ela muito sofreu, mas sofreu com Jesus e por amor a Jesus. Por isso, hoje nós celebramos ela, reconhecendo na glória dos altares a santa exemplo e modelo de amor a Deus, de amor ao próximo, assim como os santos apóstolos também vivenciaram. Santa Rita, ela possa interceder por cada um de nós, para que possamos viver a palavra de Deus, para que possamos pôr em prática a palavra de Deus, mesmo diante das provações e diante dos sofrimentos. Não desviemos os olhos de Deus, é nele que nós devemos chegar, e não seremos desamparados, porque a segunda leitura nos lembra, ele desceu e irá nos enxugar as nossas lágrimas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.